Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Bom dia, amigas. Sejam bem-vindos todos que estão junto conosco, vibrando aqui no ar e depois que também puderem nos ver fora do horário, um bom 2024, que Jesus nos ampare. E a gente já começa o ano
acompanhando o nosso lar e todos estamos convidados. No dia 25 de janeiro começa e é preciso que a gente encha as salas, né, para que esse filme permaneça, perpetue, com certeza, se seja bastante divulgado, que é o nosso propósito aqui. Bom dia, Amália, bom dia, Rô. Bom dia a todos. É um prazer estarmos de volta, recomeçando um novo ano. Isso aí, bom dia, gente. Muita paz, que seja um ano de muita luz, que a gente possa caminhar com firmeza, com fé. Deus é Pai. Vamos estudar. Vamos estudar. Então, a gente está aqui de retorno, vamos continuar firmes, como o nosso propósito sempre, em torno do livro Memórias de um Suicida. Nós estamos no capítulo 8, os departamentos, e nós estamos na Torre de Vigia, que é um capítulo também muito rico e muito importante, onde os réprobos vão conhecer os departamentos, e nós vamos acompanhá-los e conhecer os departamentos da colônia Maria de Nazaré, e então é tão importante, tão rico, continuamos assim, vibrando por esse conhecimento que sempre nos ilumina e nos anima a conhecer a vida após a morte em todos os seus meandros. Vamos iniciar, então, o nosso estudo nessa manhã pelo nosso Evangelho. Eu vou ler, então. Vamos ao capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item 14, caridade para com os criminosos. Rô, se você puder fazer a prece para a gente, amiga, tá bom? Então, vamos lá, acompanhando aqui o capítulo 11, item 14. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos e eles se arrependerem, assim como para vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais merecedores de repressão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como faltas leves e que são crimes aos olhos de Deus de pureza? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não é somente isso que Deus exige de nós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será freio e a esperança e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferenças entre os outros infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento.
Brevemente, quando os homens forem levados a praticar as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Deveis àqueles de quem vos falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza lamentaria, iria considerá-lo como um doente, bem infeliz, que lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis rezar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar sobre vossa terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração se fizerdes as vossas orações com fé. Ele é vosso próximo, tanto quanto o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e rogai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Falando dessa lição, eu considero um dos maiores esclarecimentos que a doutrina espírita traz para nós, né? Principalmente nesse momento que o planeta está atravessando essa fase tão difícil, tão violenta, digamos assim, né? A gente entender que nós somos todos irmãos e trabalhar com a vibração nossa pelo bem, né? Isso é muito importante. É um grande aprendizado que só a abençoada doutrina espírita nos esclarece dessa forma, né? Então é isso, irmãs. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. No nosso primeiro estudo presencial, assim, conosco aqui, desse ano de 2024, primeiro de muitos, nós agradecemos profundamente, Pai Criador, pela oportunidade que essa encarnação está nos dando de cada vez mais irmos compreendendo a Tua abençoada lei que Jesus resumiu como sendo a lei de amor. Que o nosso irmão maior, Jesus, nosso guia, nosso modelo, possa continuar nos inspirando, nos fortalecendo, através de todos esses amigos espirituais, trabalhadores do Senhor, que convivem conosco, que nos inspiram, que nos fortalecem, para que nós possamos ter alimentado em nós cada vez mais a vontade de crescer, a vontade de transformar a nós mesmos. Agradecendo a nossa querida Mãe Maria de Nazaré pela oportunidade de estudo desse ambiente tão rico para nós que é a Colônia Maria de Nazaré, pelo amparo, pela força que vemos recebendo. Agradecendo a médium, nossa querida irmã, Dona Ivone, que trouxe para nós essa obra. Agradecendo aos nossos mentores, que nos inspiram, que nos fortalecem, agradecendo a oportunidade de estudo junto ao Web Rádio, enfim, Senhor, agradecendo, porque é o que mais temos que fazer, agradecer por todas as oportunidades que estamos recebendo. Assim, com essa gratidão e com muita alegria, pedimos permissão, Jesus, para, em nome de todos esses amigos espirituais que nos acompanham, em nome de Deus, em teu nome, Mestre, possamos iniciar o nosso estudo da manhã de hoje, primeiro estudo de 2024. Que Deus nos ampare, que o nosso ano seja um ano de muita força, de muita luz, clareando as nossas escolhas, de muita ligação com o Pai, com Jesus e com os nossos benfeitores. Graças a Deus. Coisa boa, gente, coisa muito boa. Deixa eu botar aqui a tela maior. Aí, Tavares, pode colocar. Hoje a gente vai, então, ao capítulo 8, conforme combinamos, dos Memórias do Suicida, e aí a gente começa a nossa leitura
Amália, pode ler para a gente, amiga? Posso sim. Vamos lá. Então, estamos no capítulo 8, os departamentos, lá na torre de vigia, né? Então, vamos lá. Segunda parte, os departamentos. Antes de demandardes a terra, sois convidados a uma visita de instrução nos departamentos que compõem os primeiros planos do nosso instituto. Nada podereis com os esclarecimentos que poderão ser fornecidos pela vigilância, assim também as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, o manicômio e ainda o departamento da reencarnação e suas interessantes seções que muito de perto vos interessarão. Pois a verdade é que não deveis rever a pátria terrena sem os conhecimentos dos nossos departamentos, que os nossos departamentos fornecerão. Estareis mais fortes para resistir às lembranças das antigas seduções. Convém, todavia, não conserveis ilusões quanto ao que vos aguarda nessa peregrinação pela terra. Lembrai-vos de Jerônimo. Há muitos anos já que deixastes os despojos carnais na lama do sepulcro. Muitos de vós já foram olvidados por aqueles a quem magoaram com o suicídio, se não completamente, pelo menos o bastante para se terem desinteressados pela sorte do ingrato que não trepidou feri-los com tão acerbo desgosto. Envolvido nas efervescências da vida material, o homem tudo esquece com facilidade. Não julgueis, portanto, encontrar alegrias nessa peregrinação. Aliás, a terra jamais concedeu dádivas compensadoras àquele que, sabendo ser descendente de uma centelha divina, procura marchar para Deus empolgado pelas alegrias celestes que o espreitam. Sentimos-nos, porém, despreocupados quanto a tais particularidades. Convosco não sucederá o que surpreendeu Jerônimo. Estás preparado para as possíveis decepções, para os choques inesperados de sucessos que ignorais. É um relato tão rico, né? A gente aqui nesse relato do Camilo, aqui do Teócrito, a gente percebe assim, que eles vão, né, Amália? Eles vão caminhar aqui na colônia, conhecendo várias coisas, mas ele já está alertando inicialmente. Não pense que você, a partir de agora, você já saiu do hospital, vai começar a caminhar, mas não pense que você vai ter muitas alegrias, não, porque na Terra você foi esquecido. Isso é tão interessante. Quando se a gente pensar assim, você magoou, o indivíduo magoou, porque ele se suicidou, então aqui na Terra teve choro, teve tristeza, mas ele está avisando aqui, Teócrito está avisando, olha, o caminhar da Terra nos envolve, no final os que foram não ficam toda vez sendo lembrados. Isso é um alerta para a gente, né, Amália? O que você acha? É porque na cabeça deles, né, primeiro, o desejo que eles tinham de ir à Terra, né, de ir lá ver a família, né, esse era o desejo deles, por isso o alerta que ele está dando. Assim, não penseis que vocês estão preparados.
né? E principalmente por esses ângulos que ele já coloca aí, né? Eles nem pensam ainda, né, que quanto eles magoaram as pessoas, né, com o ato do suicídio, quanto feriu os familiares e tudo isso, né? E, quer dizer, vai ser uma grande decepção. E a outra questão é que a gente sabe, eles também, nesse momento, sequer passa pela mente deles, aquelas coisas que morreu, passou um tempo, esqueceu, né? Mesmo sofrendo a ingratidão, mesmo guardando no coração a dor da ingratidão, as pessoas, na verdade, como ele diz lá, se não esqueceu totalmente, esqueceu parcialmente, né? Mas agora, revendo-os ou sentindo a presença deles, afloraria toda aquela situação, como aconteceu com Jerônimo, né? Ele alerta aí. Lembrem de Jerônimo, o que aconteceu com Jerônimo, né? Exatamente, né? E a gente vê essa mesma situação em outras obras. Ou quando a gente está falando do próprio André Luiz, que aí já vamos ver o filme, mas no primeiro filme a gente percebe isso aqui no Nosso Lar, que o próprio André Luiz teve essa decepção quando ele foi à Terra. Ele chegou à Terra e ele já estava preparado, ele já tinha entendimento da vida, que ele estava morto, que ele tinha que continuar o seu... Já estava num estado de elevação bem adiantado, e aí ele volta à Terra e olha os móveis diferenciados, vê a mulher com outro marido, e a mulher chorando por um outro marido que estava doente, e ele tem uma decepção muito grande com aquilo ainda, com todo o entendimento que ele já seguiu o caminho. Aí é que ele é alertado, olha, você já está no outro patamar, vamos acordar, porque a vida na Terra vai continuar a sua jornada e você também tem que continuar, como continuou de fato. Aí é que ele chegou assim, deu um susto, né? Então é interessante como todas as obras nos colocam esse alerta, né? Você está do lado de lá... ângulo, né? Aqui que a mulher dele falou, não, morreu, esqueceu, né? Quando a filha está tentando lembrar dele, está com saudade, está tentando lembrar, até falar da questão que a vida continua, né? Então, tanto a mulher quanto o filho, aquele negócio morreu, acabou, esqueceu. Exato. Isso deve ser uma punhalada no coração deles, né? Quando ouvirem isso. Amália, eu perdi meu pai, eu tinha 9 anos de idade, e a minha mãe era católica nessa hora, assim, nesse tempo, ela era católica, assim, bem fervorosa. E era uma regra, assim, porque nós éramos 4 filhos e a minha mãe lutou muito para criar os 4 filhos, então ela realmente, como aqui o livro está nos falando, ela entrou na vida material para conduzir aquele grupo de familiar com muita força. E uma coisa que era interessante, que não se falava do meu pai dentro de casa. Não podia falar. Não podia, não se falava. E ele não morreu por suicídio, não, ele morreu do coração e tal. E então, era uma coisa assim que eu passei, não se falava, acho que para não ferir, não voltar à lembrança. E era interessante, não se rezava por aquele espírito. Quando eu era adolescente, que eu fui me dar conta disso, porque um namoradinho meu falava assim, perguntou para mim, né? Não, eu sei que você e sua família não fala sobre o seu pai. E eu falei, gente, é verdade, a gente não comenta sobre o meu pai. E adolescente, que eu fui perceber isso. Que coisa estranha. E era um hábito, né, de uma geração e de uma religião que é melhor morreu, deixa ele descansar. Deixa descansar, morreu, esqueceu. É verdade, né? Então, aqui a gente vê um outro aspecto aqui dentro da doutrina, que a gente coloca os nomezinhos, está sempre em prece, para que eles tenham um caminho mais feliz no mundo espiritual. E aqui a gente não tem todas a sequência aqui do nosso estudo, mas vamos aqui, Rô, quando está falando aqui de Fernando Pessoa, fala um bom tema para a gente pensar.
um estudo reflexivo. Vai aí, amiga, por favor. A gente tem aqui uma anotaçãozinha, né, que é do próprio Memória, quando ele diz: antes de ir para a Terra, são convidados a uma visita de instrução aos departamentos que compõem os primeiros planos do Instituto. Aqui é uma coisa interessante também, o cuidado deles, dos espíritos da colônia, em prepará-los para que eles viessem, como eles disseram, com segurança. Não vai acontecer o que aconteceu. Com vocês é diferente do que vocês estão esperando, se prepararam. Muito importante isso, né? Às vezes a gente fica rebelde, o espírito fala, não está na hora, você ainda não pode fazer isso, e a gente insiste e acaba realmente tendo a dificuldade. E aqui, no caso, Fernando Pessoa fala: ó, mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isso é até uma coisa muito falada, né? Essa expressão, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Então, bojador, eu esqueci o que era. Eu até ia olhar de manhã quando eu estudei, mas eu também esqueci de olhar, porque para correndo... Eu acho que bojador é o próprio... bom, já esqueci também. Processo, né? Aham. É um marco de alguma coisa, não é isso? Se você quiser superar a morte, alguma coisa assim... ou se melhorar, é uma coisa assim. Então, se vocês conseguirem ver e quiserem colocar aí para nós, a gente agradece. Bojador é o que faz o volume de um corpo aumentar em forma de bojo, ou então... não é bem isso, não. Fernando Pessoa. O poema de Fernando faz uma menção ao cabo bojador. Na terceira estrofe do poema, Pessoa remete ao fato histórico da travessia. Passar além do bojador. É isso aí. É um mar perigoso. O bojador é aquela área que é o que o mar perigoso, aí você atravessa aquele mar, que é o mar da dor, né? A gente pode considerar esse mar a própria encarnação, né? Esse bojador. É desfiladeiro, é o processo doloroso. É o desfiladeiro, é calha ou suco que dá vazão às águas ou outros líquidos. Então, passar pela porta estreita, passar pelo aperto, pelo sofrimento, né? Pela dor. Tem que conhecer. Ele fala assim, ninguém ultrapassa o bojador se não passar pela dor. Tem que conhecer esse mecanismo, como diz você, né, Amália? O mecanismo da dor, que não é outro, senão educar-nos, né? Isso é uma outra coisa que a doutrina espírita traz para nós, muito importante, que é a educação que a dor nos traz, né? Aí a gente segue... Acho que o Tavares ia falar alguma coisa, Tavares? Ia falar alguma coisa, o Tavares? Não, então vai. Continua, Su? Vai, querida, vai. Vamos falar sobre a influência do espiritismo, né? Uma coisa que a gente escuta até hoje é a questão 798, as pessoas falando, principalmente no início, quando ficam tão encantadas com as coisas que a doutrina vai nos trazendo, perguntando se o espiritismo será uma crença comum, será a religião do futuro. Leon Denis tem até uma colocação a respeito disso, ou permanecerá sendo partilhada só por alguns. E aí, na pergunta 798, que é isso que eu acabei de ler, o espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? A resposta dos espíritos a Kardec é a seguinte: certamente se tornará uma crença comum e marcará uma nova era da humanidade, porque está na natureza, e chegou o tempo em que deverá ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos. Então, certamente vai chegar esse dia. Porém, todavia, terá que sustentar grandes lutas, muito mais com o interesse pessoal, né, o interesse das pessoas, nosso, do que contra a convicção, pois não há como dissimular que existem pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, encontrando-se cada vez mais isolados, serão forçados a pensar, como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Então, isso é uma primeira colocação do Espírito para Kardec, mostrando que é questão de tempo, mas essas ideias que consolam, que fortalecem, que esclarecem, que fazem a nossa fé se tornar fé raciocinada,
certamente essas ideias serão espalhadas à medida em que a alma humana, a própria alma humana, for progredindo. Porque é ela que vai nos ajudar a entender com a razão, né? Então, mesmo aqueles cientistas, aqueles que à época de Kardec, durante a partir do momento em que o Consolador Prometido chegou, muitos cientistas resolveram que iriam comprovar que estava errado e acabaram se convencendo, porque não há como não aceitar com a razão as questões que a doutrina nos traz. Apenas não aceitaremos se nós estivermos com o nosso interesse em jogo, né? Aí realmente nós não aceitaremos. Continuando, continua, Su. Você sabe que eu repito falar. Esse pedacinho aqui no final, eu acho que é tão importante ali. Assim será. Lê para a gente aí esse pedacinho, só esse finalzinho aqui, ó. Assim será o espiritismo que ele progride muito. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas haverá ainda, durante 2 ou 3 gerações, quer dizer, nós estamos falando aí de 200, 300 anos, né? O termo de você preparar a encarnação, vir e voltar, 250, 300 anos. Levará 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. No entanto, sua marcha será mais rápida do que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo, sobre o qual ele se apoia, que lhe abre os caminhos. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Muito lindo isso, né? Muito, né? Assim, quem estuda a doutrina sabe que não tem nada, rigorosamente uma vírgula, que contradiga o cristianismo. Pelo contrário, assim como Jesus, quando veio, disse que não veio destruir a lei, mas sim dar cumprimento e ampliá-la, a doutrina espírita veio exatamente esclarecer tudo aquilo que Jesus nos disse com detalhes, né? Com riqueza de detalhes. Então, felizes aqueles que conseguirem colocar como base para a sua vida os conceitos do Consolador Prometido, que é a abençoada doutrina espírita, que realmente ela é o próprio cristianismo, só que numa fase de edificar, e não mais numa fase de lutar, né? de enfrentamento. Não, agora é só não, que isso é muito. Exato, né? Então, o espiritismo é a revivescência do cristianismo. O cristianismo é a doutrina do Cristo. Isso concretiza para nós, tem que concretizar, que o Cristo é o caminho, a verdade, a vida, é o mestre dos mestres, é o profeta dos profetas, é o maior dentre todos, é aquele que veio revelar, né? Então, porque os homens se perderam quando se apoiaram no cristianismo dos homens, mas não, e a doutrina espírita ela está revivendo, trazendo novamente o puro cristianismo, o trabalho do Cristo. Por exemplo, aqui, né? Essa lição, esse estudo que a humanidade precisa conhecer sobre a imortalidade, a continuidade da vida, e nessa continuidade da vida, passar pelo bojador, não é isso? Passar pela dor, pelo sofrimento, a humanidade não entende isso. Ainda é fala-se do Cristo, fala de Deus, mas não aceita sofrimento, não entende sofrimento, não aceita a dor, não procura saber, só se revolta, né? Por quê? Porque se foca, se desenvolveu uma mentalidade em cima de um cristianismo falso, um cristianismo dos homens, os dogmas, as superstições, né? A ideia de penas eternas, tudo isso. Isso não é o cristianismo do Cristo. Interessante, né, Amália? Isso é o cristianismo do Cristo. Isso. A gente observa o caminhar da própria humanidade, né? Que a gente observa o amadurecimento da humanidade, pelo menos de boa parte dela, no sentido de buscar respostas. E aí, muitas vezes, a gente vê as pessoas se aproximarem do centro ou de alguém do centro porque viram a influência do espiritismo na vida delas. O que o conhecimento da doutrina faz com elas na hora da dor, na hora do revés na vida, que elas
estão com uma dificuldade, mas eu lembro muito, vou dar um exemplo extremamente simples, mas a gente conhece, todos nós, né, que estudamos a doutrina, muitos causos do Chico, né, muitas coisas que o Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, foi exemplo, né? E aí uma senhora falando com ele sobre a dorzinha dele no joelho, que fazia ele andar mancando, aí ele falou para ela, se não fosse a minha dor no joelho, onde é que eu estaria? Resumindo o caso, né? E como esse, muitos outros. A gente nunca viu aquela alma encarnada com tanta luta que foi o Chico, ter qualquer momento de enfraquecimento por conta da dor. Pelo contrário, tudo que era dito a ele, ele respondia com a maior serenidade, com o maior exemplo mesmo do cristianismo, né? Rede viva ali. Então, assim, eu acho que uma das coisas que mais ajuda a gente a entender a influência, e isso acontece conosco também, porque a gente também olha para os nossos companheiros da casa espírita quando eles atravessam algum revés, e a gente até fica emocionado de ver como cada um reage, todo mundo já tentando acertar, tentando se pautar por dentro daqueles ensinamentos que está aprendendo. Então, muito importante para nós entender o quanto a doutrina espírita e como é que ela vai influenciar sobre o progresso, né? Vamos falar aqui com a Kátia, que ela chegou agora. Kátia, minha amiga, nós estudamos o livro Memórias de um Suicida, fazemos um estudo aprofundado do livro e a gente está exatamente no capítulo 8, estamos estudando a Torre de Vigia, onde a gente faz um estudo contextualizado com toda a doutrina dos espíritos, tá bom? Seja bem-vinda e continue firme aqui. Toda quarta-feira às 6h30 nós estamos aqui, sempre unidas, assim, sempre com alegria, estudando o livro, com aprofundamento, com contextualização, tá bom? Seja bem-vinda, minha amiga. Então, e as nossas outras amigas, um bom dia para vocês, que vocês são sempre aquela pedra forte para nos auxiliar. Neuceia, Patrícia, Silene e todos os outros que estão aí, ainda virão. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar, então, nosso caminho aqui, e um bom ano novo para todos nós. Então, aqui a gente percebe que o Camilo Castelo Branco, o Camilo aqui no nosso amigo, que é o protagonista do conta para gente a história, ele vem falando, vem tendo uma lição aqui de como acompanhar todo esse caminho que eles vão agora, nesse momento, eles já saíram do hospital, eles estão numa situação melhorada, e agora eles vão começar a conhecer os departamentos da colônia. Depois eles podem até ir à Terra quando já estiverem mais preparados, e esse conhecimento de cada departamento é tão importante para eles poderem, como falou ali Teócrito, demandarem a Terra, irem à Terra mais preparados, mais fortificados. E aqui a gente fez uma observação que ele vai lá na erraticidade, ele vai continuando o seu tratamento, mas ele conversa com Teócrito e ele precisa aí, Teócrito dá as opções para ele, o que ele pode... Aí a Amália pode continuar aqui para a gente. O que Teócrito vai conduzi-lo, as opções que ele tem agora. Ele está na erraticidade e ele precisa saber o que a partir desse momento que ele saiu do hospital com aquele fluido tão denso, tão pesado, e agora ele vai num outro processo. Quais os caminhos que ele pode escolher para o caminhar dele lá na colônia? Está fechada, Amália. O cuidado, né, tão esmiuçado que eles têm para esses espíritos não se perderem, né? Então, tem lá na vigilância. Então, assim como as dependências do departamento hospitalar, isto é, o isolamento, manicômio, tudo isso foi importante eles conhecerem, porque isso vai servir futuramente para eles, né? O entendimento. Aí, assim, trata-se, em verdade, do caminho percorrido por Camilo na erraticidade, porque ele foi lembrado, olha, presta atenção, o que aconteceu com Camilo, não é? E aí, além disso,
ele ainda traz essa particularidade, encerrando o tratamento e já com algumas anotações de além-túmulo, Teócrito oferece as seguintes opções para Camilo e os demais pacientes. Então, olha só, além de vocês conhecerem o departamento, vocês estarem estruturados, vocês ainda precisam refletir sobre este ângulo, essas opções. O que vocês vão optar, o que vocês vão desejar, porque vai ser importantíssimo para eles, né? Nessa opção, nessa escolha da ida deles na Terra. Não é uma coisa fácil, não é? Tem muita particularidade. E aí Teócrito, fala para ele das opções. Reencarnar desde logo, assim, imediatamente, porque a gente viu, né, que, ou também vamos relembrar aqui, que existem espíritos que necessitam reencarnar imediatamente. A outra opção, ficar e cooperar no hospital, quer dizer, permanecer um pouco mais, né, conosco, para quê? Para se fortalecer. Ficar sem ocupação alguma, perambulando de departamento em departamento. Vocês escolhem. Quer ficar à toa aqui, sem fazer nada, indo para lá e para cá? Vocês não estão conhecendo o departamento só por conhecer. Tem um objetivo, né? E a quarta opção é iniciar o aprofundamento dos conhecimentos superiores da vida, meditando e aprendendo sobre as grandes questões da alma e da realidade espiritual. Então, você vê, você pode reencarnar logo, quer reencarnar logo? Você pode ficar e cooperar, aprender um pouco mais no hospital? Você vai querer ficar aqui, indo para lá e para cá, sem se ocupar em nada? Ou você quer iniciar o aprofundamento do conhecimento, se fortalecer, se enriquecer, se estruturar, né, para enfrentar o que eles nem sonhavam que iam enfrentar na Terra. Necessitais de repouso, repousai sem receio, meus amigos. Gente, eu comparo isso aqui a tanta preocupação que os guias espirituais da nossa casa têm conosco. Gente, essas duas últimas comunicações do Dr. Herman, falando para nós, né, tanto do dia 26, que foi aquela mensagem do encerramento do ano, quanto agora da quarta-feira passada. Gente, é muito amor que esses espíritos têm por nós, né? E isso é o reflexo do amor que eles têm por Jesus, porque eles reconhecem o trabalho de Jesus. E eles se responsabilizaram conosco para Jesus. Cada um de nós, como o doutor Herman disse uma vez, é uma multidão, é muita gente, né? E agora ele reafirmou na mensagem que a multidão vai continuar, que a multidão está aí, e é preciso a gente se preparar para esse trabalho. Então, eu lembro logo desses guias espirituais da nossa casa, como eles se preocupam conosco, cada detalhe da vida. E ele é o que o Teócrito está dizendo para eles. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta casa é dela. As ruelas, as cavernas e os pântanos sucediam-se, embaralhando-se num término em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíamos, deparar-nos-íamos, sempre o mesmo cenário, a mesma topografia. Era a casa ali, era todo um ambiente preparado para o tratamento deles, e cada um na sua particularidade. Por isso, as opções reencarnatórias, porque um fato era, você vai reencarnar. Isso tinha sido dito para eles, vai necessitar retornar. Sem o retorno, não vai conseguir ser feliz, né? Vamos dizer assim. Tá bom, Sueli? Continua. Isso, Aí entra o Teócrito. Tá
Tá? E aí o Teócrito ainda está essa conversação muito, muito importante, né, da escolha. Conhecendo cada departamento, você pode implementar o seu projeto aqui dentro da colônia, porque descer pode até reencarnar, mas se reencarnando com mais preparo, com mais objetivo, é mais importante. Que a gente vai até lembrar do Mário Sobral, que ele fez uma das escolhas aí, ele resolveu reencarnar imediatamente. Não sei se vocês vão se lembrar desse fato. E ele, por essa reencarnação, por escolha própria, né, pelo arrependimento, pela necessidade de se reencontrar com a lei, né? E ele grande necessidade, vamos lembrar disso, né? Porque ele fez uma escolha de reencarnar sem estar preparado. Então, essa oportunidade aqui que o Teócrito está oferecendo, eles, passo a passo, irem conhecendo todos esses departamentos e se preparando, tem um ponto muito importante. Ele não precisa reencarnar em situação tão deprimente como foi o Mário Sobral, que, se as pessoas vão se lembrar, o Mário Sobral foi um suicida e um assassino que matou a amante, estrangulou a amante, e depois ele se matou, e por conta disso ele se sentia, a mão dele veio sumindo, né? Sumindo, porque ele a gente vai tratar disso aí à frente, né? Ou não? Né? Então, essa questão foi uma questão muito séria, por isso ele teve essa opção, ele quis reencarnar imediatamente, e com isso ele não precisava ter reencarnado nessa situação tão séria sem as mãos, né? A reencarnação dele foi assim. Então, a gente vê que aí Teócrito está passando aí as visitas por todos os departamentos. Aí vamos ver... Eu vejo, né, Rosângela e Sueli, que mesmo diante da dor de consciência, que foi o caso do menino que você citou aí, né? Mário Sobral. Mário Sobral, a dor de consciência. Mesmo diante da dor de consciência, eles dizem, não precisa ser tão doloroso. Exato. Existem os meios mais suaves. Por isso, vamos lembrar que estamos na casa de Maria de Nazaré, no hospital preparado por ela, por amor, né? Por amor. Então, eles não empurram a gente para o processo doloroso, né? Eles deixam a gente escolher. Nós é que escolhemos, né? Mas, mesmo diante da dor de consciência, eles nos dão as opções para que nós possamos aliviar a consciência. E acertar, né? Uhum. E é muito, muito amoroso o tratamento que eles veem, e são exemplo para os próprios suicidas, para o pessoal que está passando ali junto com eles, os 5, mas para nós também, que eles repetem tudo. Não esquece do Jerônimo. O Jerônimo foi rebelde, e não seja rebelde como Jerônimo. E para a nossa amiga que está chegando agora, a Kátia, o Jerônimo foi um dos suicidas ali, Kátia, que apareceu a história dele, né? Que ele insistiu tanto, eu quero voltar à terra de qualquer maneira, ir lá no hospital. Ele estava em tratamento. Discutiu até, né? Discutiu com o diretor espiritual. Exatamente, né? Não, eu quero voltar, isso daí é um desejo meu, eu quero ver minha família. Ele teve uma decepção muito grande, e ele voltou para a colônia de Nazaré, porque ele estava sendo contido, ele não tinha condição, então eles amorosamente permitiram ele ver a família dele, mas ele encontrou situação terrível como consequência do seu ato de suicídio. A família estava toda desestruturada, a mulher na prostituição, colocou a filha na prostituição, o filho também preso. Então, ele ficou enlouquecido por essa decisão e foi para um dos departamentos da colônia, que é um hospital que é o manicômio. Então, sim, ele ficou enlouquecido. Manicômio. E aí a gente vai, então, ver aqui agora esses departamentos. Quais são esses departamentos? Vamos lá, Rô. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha aqui antes na questão
da amorosidade dos espíritos, né? Que todos nós temos. Conhecendo-os ou não, nós sempre temos espíritos amorosamente ligados a cada um de nós, nos ajudando. Isso me lembra muito Jesus, né? Jesus, ele sempre foi extremamente acolhedor. A pessoa errava e ele, mesmo assim, ele conversava, respondia com respeito. E nos que buscavam o socorro, ele sabe, como nós sabemos hoje, que as nossas lutas são os efeitos das nossas escolhas. É a lei de Deus, né? De causa e efeito. Então, tenho responsabilidade na dor que eu estou sentindo. Mas, mesmo assim, os espíritos são extremamente amorosos, né? Então, quem pensa assim, mas eu não tenho acesso à doutora Erma, é só orar, gente. É só orar e aguardar que, com certeza, a gente vai se sentir muito apoiado. Nós vivemos nos dois mundos, digamos assim, né? Nós, os espíritas, se a gente pode dizer dessa forma, a gente vive dos dois mundos, né? A gente vive com eles, hoje em dia. Então, vamos lá. A gente agora vai ver um pouco sobre os departamentos. O primeiro é o departamento hospitalar. Hospitalar. Aí a gente vai fazer o reconhecimento, né? Então, uma reunião de estudo e experimentações psíquicas. Aí eles usam um telão para mostrar no hospital aqueles que estão sendo esclarecidos, orientados e fortalecidos, como é que as coisas acontecem, como funciona a lei de Deus. Aí mostram o passado, mostram as consequências, mostram as causas. Revendo o passado e o desfecho da vida terrena, Belarmino, que foi um que estava sendo ali estudado, estava frente a um aparelho. Na cabeça foi colocado um diadema com fios de luz para que ele pudesse estar ligado ao que estava acontecendo. Esses fios eram conectados ao aparelho. O diretor fez a prece e depois informou a todos a situação daqueles espíritos desencarnados. Então, primeiro era um setor dessa questão do departamento hospitalar que ia elucidá-los, né? Que ia fazê-los compreender como é que a coisa funcionou, vendo, quase que vendo, né, o que aconteceu. Isso não deve ser fácil, né? Por isso que eles passaram um tempo grande sendo preparados para chegarem nessa etapa, sendo acalmados, fortalecidos. Se essa etapa já é difícil, imagina querer reencarnar sem ter compreendido todo esse mecanismo, né? Tornaria muito mais difícil a reencarnação se não houvesse todo esse amparo que o hospital se propõe e dá àqueles que lá chegam, né? Vocês querem falar um pouquinho? Voltando à questão de que eles sabiam que a ânsia, né, o desejo íntimo deles era o retorno à Terra. E como isso, eles se preocupavam de prepará-los para encarar esta situação, que não era uma coisa fácil como eles pensavam. Né, como a ansiedade, o desejo de regresso, porque na cabeça deles, por exemplo, quantos anos eles estavam ali? No caso do Jerônimo, por exemplo, havia 13 anos que ele estava desencarnado. E quando ele volta, que ele pensava que ia encontrar a filha com 5 anos de idade ou 7 anos de idade, ela já era adulta. Né? Olha só. Então, esses ângulos, né, que estavam na cabeça deles, estavam assim, porque na mente deles estava parado no tempo, naquele momento em que eles desencarnaram. É o que acontece com a desencarnação, principalmente no fato do suicida. Estaciona o cérebro, né? Então, parou no tempo. E aí, para eles, toda a volta que eles sonhavam da Terra era voltar naquele aspecto, como o próprio André Luiz depois também reconheceu, ele voltando naquele aspecto, né, pensando que ia encontrar os filhos na mesma faixa etária. Mas isso ele já aprendeu antes, o André Luiz aprendeu antes, né, nos departamentos. No caso do André, ele próprio, quando ele percebeu que ele se viu de novo no umbral, né, ele foi deslocado, porque a vibração dele baixou completamente, ele próprio reagiu, né? Ele próprio pensou, vibrou e conseguiu já com equilíbrio. Eles estão sendo... E o André tinha sido preparado também, mas
insistiu, queria, forçou, acabou que... E isso acontece conosco quando a gente não ouve, né? Quando a gente não quer ouvir, não quer pensar no que está estudando, quer sempre dar um jeito de que aquilo seja como a gente quer, mexendo no conceito que a gente aprendeu, e aí acaba... Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Aí a escolha é nossa, né? Exato. E mais uma vez a gente vê essa tela aqui, que numa época 1930 não existia a tela plana e uma tele, não é? Então isso foi 1900 antigamente, né? Quando a televisão estava começando a aparecer. Não é? Era aquela coisa bem grosseira ainda. E lá no plano espiritual já estou muito mais adiantado, e Dona Ivone traz aí para a gente essas revelações que nós agora já achamos isso uma coisa natural, uma tela no tamanho de um homem propriamente, e já existia lá, assim também como esse departamento que temos, que nós passamos por ele, vimos também esse departamento, a torre de vigia. Nesse departamento tem telescópios capazes de observar a Terra. Isso aqui, gente, é um avanço tecnológico lá no plano espiritual, que a gente já sabe que nós somos aqui cópias, né, desse avanço. Então, o que eles faziam? Até falando desse avanço, se você me permite, a gente tem também no nosso lar, né, muitas inovações, né? O nosso lar já traz computador, telão, holograma, coisas que a gente nem conseguia entender. E microscópio, né? Como é o nome? Microscópio. Psicoscópio. Quanta coisa que já tinha, e outro médium, outros espíritos ditando o texto e informando a mesma coisa em épocas relativamente diferentes. A memória foi mais ou menos 1930, vamos arredondar, e o nosso lar 1950 e pouco. Quer dizer, décadas depois, os espíritos estavam trazendo informações iguais. Isso é uma característica da doutrina, né? Acho que o Tavares quer falar. Fala, amigo. Opa, bom dia. Com a fala aí de vocês, eu me lembrei do filme Nosso Lar 1, e já vou falar no filme Nosso Lar 2, que estreia dia 25, mas é muito interessante quando o André chega na casa dele, ele está muito bem, e ele vê o marido, principalmente o marido argentino, né, ele fica muito tiririca. E aí, desculpa a expressão meia nordestina, quando ele sai para fora de casa, ele não sai mais no jardim, ele já sai no umbral, lógico que é uma licença poética do diretor, ele já sai de novo no umbral, né? E aí foi a Rosane que falou, ele se refaz, né? Ele sozinho se refaz e volta, quer dizer, é um estado de alma, porque ele estava em casa, numa casa material, e ele sai, e ao mesmo quando ele sai, ele já se vê de novo naquele umbral que ele estava antes de ser recolhido. Então, foi muito interessante essa parte desse filme, lógico que é uma licença poética, pode até ter acontecido assim, mas foi uma licença poética do diretor, né, dizendo que esse estado, né, para cima ou para baixo, é um estado de alma onde a gente estiver, tá certo? Interessante, ô Tavares, interessante é que ele, na reflexão que ele faz lá, quando ele vê novamente aquele umbral, e ele volta, ele sabia exatamente qual foi o ponto que enubreceu a mente dele. Foi o ciúme do outro marido. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Por isso, ele vai lá tratar, ele vai fazer a água virar remédio, botar remédio na água. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer e que o ciúme já tinha empanado, né, a mente dele ali naquele momento. E esse ato é importante porque logo após esse fato, ele recebe o título de cidadão do nosso lar. Né? Você agora é um cidadão, quer dizer, você conseguiu vencer o ciúme, né? Então, não foi um passo só, mas já se tornou um cidadão. A Kátia faz uma pergunta, faz uma observação, dá uma lidinha aí. Eu lembro do caso do Jerônimo, ele ficou extremamente perturbado, enlouquecido mesmo, foi mesmo, né? Ele teve que ser recolhido para ser ao manicômio, né? Ao manicômio, porque ele, como a gente já falou sobre a Kátia, a gente já falou sobre isso, o Jerônimo foi muito rebelde, né? Ele não tinha condições
de voltar à Terra. Não quis ouvir nada, ele não quis ouvir nada. E aí foi dado. Ele não pergunta, mas eu não tenho livre-arbítrio? Mas você não tem condições, você ainda tem uma psicosfera virulenta, você pode contaminar quem quer que esteja próximo de você. Mesmo assim, ele se impôs, foi protegido, mas ele foi, porque tem livre-arbítrio, mas ele foi no controle, mas voltou para a colônia num estado bem deprimente, para o manicômio, né? Ele foi para o manicômio dado a sua rebeldia. Então a gente tem que sempre se vigiar. No isolamento, né, Su? Foi, né, para o isolamento, exatamente porque ele tinha um excesso de rebeldia. E todas essas coisas são muito exemplo para a nossa própria insistência de burlar a lei, de ser contrária à lei, só eu que eu sei, não obedecer, não ter resignação e obediência. Então, são exemplos mesmo que esse livro nos remete a nós mesmos. A gente sempre faz uma autoavaliação quanto às nossas rebeldias e aos nossos orgulhos e vaidades, né? Sempre tem esse ensinamento bem profundo para a gente pensar na gente mesmo. Assim como foi Jerônimo, muitas vezes a gente também quer contrariar a lei, quer impor a nossa própria, quer ser mais forte do que Deus, né? Agora, como o doutor Erma falou para nós, né? Eu gosto sempre de trazer para a gente, que nós somos trabalhadores, já estamos melhores, já estamos, né, conseguindo alguma coisa, mas, periodicamente, a gente continua ainda com os atritos, com os ciúmes, as invejas, dono de serviço. Então, a gente continua teimando, né? Já estamos em condições, mas ainda continuamos alimentando aí, deixando, né, ainda se manter dentro de nós esses aspectos, né? Como o de Jerônimo era teimosia, ele não queria ouvir, ele não queria submeter-se a um comando maior, admitir que tinha alguém que sabia mais do que ele, não queria. Né? Esse problema é do Jerônimo, né, Amália? Orgulho, vaidade, isso é problema do Jerônimo. É problema de Jerônimo, né? O caso é que nós somos igual ao Jerônimo. Exato, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Nesse departamento aqui, na Torre de Vigia, é muito especial e muito importante que eles têm telescópios, é a tecnologia muito avançada, que identificam os espíritos que estão prontos para ser recolhidos. Nossa, e isso é muita misericórdia, porque muitos espíritos que estão lá no Vale do Suicida, eles não têm condições ainda estão muito animalizados, ainda não tiveram a sombra do remorso. Quando acontece a sombra do remorso, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala exatamente sobre isso, no capítulo 13, tem um ponto no capítulo 13 do item 10, que um espírito irmão nos fala assim, a consciência... Fala da consciência, o sentinela vigilante que nos dará bons conselhos. E a gente tem muitos caminhos dos nossos orgulho e vaidade por entorpecer a nossa consciência, mas ela se fará ouvir no momento em que deixardes perceber a sombra do remorso. Ali, quando tem a sombra do remorso, o espírito já está preparado para ser resgatado. Antes disso, não, porque ele está tão endurecido que ele não ouve, ele não vê, ele não pede ajuda e ele pede ajuda, mas ele não entende que ele precisa ser ajudado por quem. Então, ali ele ainda está muito endurecido. Ali nessa torre de vigia, eles conseguem observar os espíritos que podem ser resgatados por uma grande misericórdia, e a partir dali eles têm entendimento através da aparelhagem, também uma aparelhagem muito desenvolvida, que é o psicoscópio, que a gente ainda não tem aqui, e que analisa a alma, pensamento, o objetivo verdadeiro daquele espírito para ser resgatado. Então, eles regressam podem ingressar, então, na colônia Maria de Nazaré a partir desse torre de vigia que pode resgatar os espíritos que estão em sofrimento. O outro departamento,
aí, Amália, vê se você se lembra, se revive aqui esse departamento, que é o departamento de isolamento, onde o Agenor Penalva, né? foi um espírito que a gente tem que falar sobre ele, não é isso? Porque ele é um espírito rebelde, esse daí assassino, suicida, esse daí estuprador, com todos os pontos negativos. Ele estava lá há 38 anos. Vê se você se lembra dessa... 38 anos, assistência moral. 38 anos, assistência moral. Padre Anselmo, reencarnado. Então, você vê aqui, voltando só um pouquinho, lá na torre de vigia. O que eles observavam naqueles espíritos? Né? A particularidade de cada um. O tratamento moral e mental que eles precisavam, a reencarnação era inevitável, isso tudo eles precisariam aprender para poderem adquirir um mínimo de estrutura para eles poderem realmente ter condições de ir à Terra. Né? E entrando lá no departamento onde o Agenor Penalva, né, que é esse espírito que a nossa Sueli já falou aí muito bem dele, né, com toda essa rebeldia, ele, quer dizer, 38 anos dali de tratamento e ele não conseguiu. Então, ele vai ser resgatado, né? Aliás, ele é colocado com muita misericórdia lá no departamento da Torre de Vigia. Isolamento, né? O isolamento, onde ele vai precisar ser minimamente se conscientizar. E ele é um daqueles que não quer se conscientizar. Ele não quer admitir que ele precisa de entender que ele cometeu um crime. Exato. E não é nem o crime do suicídio, não. É aquilo que levou ele a estar em condições piores, que era como que era a relação deles com os próprios familiares, né? Então, que ele vai precisar até passar por um processo de uma tela mental, né? Para ele admitir, porque ele não quer todo o argumento, igual o Jerônimo lá no início, todo o argumento que os benfeitores traziam, ele rebatia, todo o argumento. E o Agenor Penalva, já um tanto mais preparado do que o Jerônimo, ele combatia um outro tipo de conscientização, né? Que já era admitir aquilo que levou ele a estar naquele estado de rebeldia tão grande que ele alimentava ali, né? E qual era o caminho para ele? Qual era o caminho para ele? Reencarnar em mundo inferior. E era isso que os espíritos dos trabalhadores, Teócrito, o Padre Anselmo, Maria de Nazaré, aliás, para atender a rogativa, né, a determinação de Maria de Nazaré, evitar de enviar para um mundo inferior. Evitar, porque para ela, eles permanecerem ainda com a oportunidade de se manter na Terra, porque um planeta inferior seria um mundo primitivo. É esse nível que estava esse espírito, né? E a preocupação dela, de Maria de Nazaré, era que tudo fizesse para que esses espíritos, nessa condição, acordassem, né? Tivessem a sua sensibilidade tocada, né? Para esse reconhecimento. Então, é quando ele vai precisar ser mostrado literalmente para ele aonde ele pecou, entre aspas, onde ele pecou, tá? Exato, perfeito, aí, perfeito. Então, eu acho muita misericórdia também, né, Amália? Muita misericórdia, porque só ele tem 38 anos está fazendo uma assistência moral, o Padre Anselmo fazendo evangelização, tentando 38 anos. Isso. Como a gente é. A gente aqui na Terra já quer condenar, já quer julgar, já quer, é melhor que morresse, e lá eles têm essa tolerância. Mas uma coisa que eu vou recordar aqui da passagem de Agenor Penalva, que ele
todos os crimes ele havia cometido, mas o que mais tocou na questão do isolamento dele, a razão principal, que ele foi muito cruel com a mãe. Ele deixou a mãe à revelia, com necessidades, deixou a amiga familiar, né? Tendo dinheiro, tendo recursos, ele não ajudou a mãe, e isso foi um fator. E ele dizia assim, ele foi passado por essa tela, como a Amália falou, ele dizia: não, eu sou legal, eu fui bom, eu fui generoso. Eu fui um bom filho. Eu fui um bom filho. Exato, né? Então, isso é uma questão muito séria quando a gente pensa dessa lei, né, de honrar. A gente tem que pensar muito o que é ser um bom filho. Exato. Ainda né? hoje, a gente tem que pensar muito o que é ser um bom filho. E pensar muito no conhece-te a ti mesmo, né? Aproveitar que a doutrina dá tanta ênfase ao autoconhecimento, que é a chave, né, para a gente fazer as nossas reformas, porque enquanto Por isso que o espiritismo tem que ser um conhecimento comum, porque toda a humanidade passa por isso. Por isso ele é a doutrina do futuro. Isso. É a e única. Você pensar assim, que você, como o Agenor, né, que ele era o máximo, estava perfeito, não vai mudar tão cedo, né? Que bom que os espíritos têm essa visão do mundo espiritual, cuja dimensão do tempo é diferente do nosso, e tem toda a paciência, porque sabe que uma hora a gente vai pegar, nem que seja no tranco, mas a gente uma hora vai. Porque aqui na encarnação a gente vê o quanto eles insistem. Eu sempre agradeço por eles não desistirem de nós, com toda a nossa dificuldade. Claro que eu falo por mim, mas a gente tem mais ou menos o mesmo nível de evolução, então a gente está ali tropeçando, acerta aqui, acerta ali, acerta de novo, e eles estão ali com a gente, né? Com aquele amor que a Amália citou no início, que a gente quase consegue pegar o amor desses espíritos. Muito, muito rico mesmo, né? Aqui a gente, então, vai para o próximo... Departamento Manicômio. Aqui, Rô, o que você me fala aqui desse departamento, para a gente lembrar? O manicômio, mais ou menos, a gente já até passou falando sobre o Jerônimo, né? Está fechado seu... Está fechado, Rô. Desculpa, eu nem me liguei. Deixa eu até tirar daqui, se eu encostar vai fechar. O que acontece com essa loucura da alma, né? Ela impede de nos raciocinar normalmente. A gente fica com aquela ideia meio fixa e aquilo ali fica alimentando a gente, que também acontece quando a gente está encarnado. Muitas vezes essa ideia fixa é extremamente prejudicial. E havia lá um psiquiatra hindu, que era irmão João. Os enfermos mais graves de toda a colônia eram recolhidos ali, aqueles que realmente ainda iam levar muito tempo para dissolver um pouco essa percepção tão enraizada. E a reencarnação imediata, muitas vezes, era a solução para continuar o tratamento, porque ia ficar ali 100, 200 anos e não ia modificar a ideia fixa. Nem na reencarnação, a oportunidade de, como a gente fala, expurgar um pouco, né, daquela dor, daquela dificuldade, é um fato. Então, muitas vezes, reencarna com dificuldades mentais graves, mantendo ali aquele espírito como ele é, e naquilo ele consegue eliminar um pouco dessa situação difícil. É uma das soluções dessa reencarnação imediata é vir com a dificuldade mental, né? É muito rico, gente. É uma coisa assim, entender que a gente é uma única coisa, nós e o mundo espiritual, e que o processo deles é todo a nosso favor, é uma coisa incrível. Então, sabe o que me lembra muito? Ficou muito gravado para mim de aprendizado? No livro Ação e Reação, né, do nosso André Luiz, quando ele traz a questão dessa reencarnação imediata. Né? O estado que os espíritos estão, né? Que não tem outra solução que não seja o corpo físico para ajudar naquele momento. Um espírito que foi um príncipe muito mal mesmo, né? Que o recurso que os espíritos encontraram, os benfeitores, eles usam o termo escondê-lo no corpo. Que a perseguição no plano espiritual
que é o que aí no tratamento, que também é uma coisa que eu admiro muito, muito nesse conhecimento que a gente adquire aí do Maria de Nazaré, mesmo sendo hospital de suicidas, você vê que a preocupação muito grande desses benfeitores é evitar que esse grupo que estava ali em condição de tratamento, fossem capturados pelos obsessores, não é isso? Fossem arrastados pelos obsessores. Por isso, toda aquela proteção. Por que precisa daqueles guardiães com lança, com isso, com aquilo? Né? Então, o rapaz, no caso, né, que eu estou lembrando, a perseguição espiritual dele, pela sua maldade na Terra, era tão grande, que aí o benfeitor usa o termo. O único recurso que se encontrou foi esconder ele no corpo físico. E ele nasce totalmente deformado, totalmente débil mental, deformação física, porque era o estado mental dele e o estado perispiritual dele. Então, é um caso muito interessante, o livro Ação e Reação, que relata, né? E tem a mãe dele, que era comparsa dele no passado, mas que já tinha se melhorado bastante, veio como mãe dele para ajudá-lo e também ressarcir grande parte das suas dificuldades. Exato. Eu me lembro muito desse caso quando se fala em reencarnação compulsória, desse tipo, imediata, mesmo estando em estado doloroso. Então, vamos seguir aqui. Vamos lembrar que não é a vontade dele, não é a vontade de Deus e dos guias, não. É a necessidade premente, né? Exato. Então, um outro departamento que nós vimos também é esse departamento de reencarnação, que nesse ponto nós contextualizamos muito com o Missionários da Luz, que André Luiz também vai esmiuçar esse departamento de reencarnação, né? Esse momento em que o corpo, existe uma figura, uma imagem do corpo que precisa reencarnar. Como ele vai ser reencarnante e ele tem já a consciência aberta e não está mais entorpecida nesse momento aí, ele escolhe o tipo de corpo que ele precisa para resgatar todas as suas imperfeições que foram cometidas nessa experiência, para que ele possa avançar e passar por essas leis de justiça, que são os pilares da justiça divina, que a gente já conhece, que estão bem determinados lá no livro O Céu e o Inferno: o arrependimento, expiação e a prova. Então, ele precisa reencarnar, nós todos, nós também, com o corpo necessário para uma encarnação de experiência para se evoluir. E por isso essa importância da gente ter o entendimento que nós escolhemos. Não há nada imposto por Deus, você escolhe o tipo de corpo, o tipo de experiência que você vai viver para que você possa exercitar e avançar e não voltar mais atrás no erro. Então, essa é um departamento que tem na Colônia Maria de Nazaré e que André Luiz também coloca isso, essa mesma experiência no nosso lar, onde há um departamento de reencarnação que atende aquela pergunta do Livro dos Espíritos 258, que onde os espíritos nos falam que a gente escolhe o tipo de prova. Então, há todo um acordo com esse corpo, todo lá nesse capítulo a gente viu que ele todo tem os feixes nervosos, todo o coração. Como ele é preparado de acordo com a prova que você vai passar, né? A prova hoje. Então, preciso, lá no Missionários da Luz, no Missionários, o André Luiz relata o caso de uma pessoa que ela precisava ela identificou nela um excesso de vaidade na outra encarnação, na encarnação passada, e que se ela nascesse muito bela, ela ia falhar novamente. Então, essa pessoa nasceu com a perna, com dificuldade na perna, manca,
para que ela reduza a sua vaidade e não erre novamente. Então, são essas escolhas que esse departamento de reencarnação, na colônia de Nazaré, vai analisar, a exemplo também no nosso lar, né? Então, vamos para um outro departamento aqui, gente, porque está quase acabando, né, o nosso tempo. Tem um departamento de reencarnação, né, Rô? Vamos, o departamento de reencarnação. Olha aí, olha. E vai, aí a gente vê que a reencarnação não é de qualquer jeito, é muito pensada. Até naquelas encarnações que é imediata, não tinha jeito, o jeito era mergulhar na carne para esconder o espírito. E realmente o doutor Hermes falava bastante sobre esse termo, né, Amália? É pensado, os espíritos avaliam, é uma última, vamos dizer assim, em último caso a situação vai daquele jeito, mas é tudo trabalhado de acordo com a necessidade daquele espírito. E alguns de nós, muitos de nós, participamos da escolha, da avaliação. Então, primeiro a gente sofre esse processo de recolhimento, para analisar, para pensar, para entender. Ah lá, a figurinha que colocaram ali já no mundo espiritual, sentado na frente de um computador, que ela já tem há muito tempo, a gente viu em nosso lar, né? Vai fazendo a análise, não faz sozinho do que fez, recapitulando como está ali embaixo, tudo o que aconteceu, o que deixou as marcas mais graves, o que já pode ser mexido nessa próxima, porque às vezes é tão sério que a gente não tem força para mexer. Então, espera mais para frente, vamos trabalhar nessa só algumas coisas, e com isso os amigos vão ajudando, os amigos espirituais estão, essa equipe do departamento e o mais envolvido conosco, aquele que nos acompanha, também ajuda, para que a gente vá escolhendo. Eu lembro do doutor Hermes dizendo que, às vezes, quando a gente percebe o que fez, a gente quer fazer um monte de coisa, quer vir cheio de... Ele fala, não, calma, não pode ser assim, não, você não vai aguentar. Ele disse, quando vocês percebem, vocês querem resolver tudo numa encarnação só. E aí a gente não deixa, a gente vai conversando, vai orientando, vamos chegando a um acordo para que a gente possa, quando planeja que situações de vida a gente vai precisar, a gente também já começa a planejar que corpo a gente vai ter para passar por aquela estrutura toda de futuro que a gente está montando para nós. Se vai ser um corpo normal, sadio, se vai ser um corpo com alguma dificuldade reencarnatória, se essa dificuldade vai estar na mente, aí a gente já, no cérebro, né, já coloca no cérebro alguma coisa que possa... Então, o planejamento do corpo físico, ele é seguido a essa fase em que a gente se recolhe, olha para si mesmo, analisa o que fez, analisa como é que vai ser o futuro, programa esse futuro, recapitulando o passado, faz pesquisa para ver quais são as melhores situações que vão nos envolver, e aí, com esse conjunto pronto, que eu preciso é isso aqui, como é que vai ser meu corpo? Aí eu planejo o meu corpo. E aí, eu passo para aquela fase que a gente sabe que o perispírito ele é reduzido, acontece o esquecimento do passado, tudo que precisa acontecer de restrição, para que a gente possa se ligar àquele corpo que vai começar a ser formado e caminhar para a reencarnação, né? Resumindo, é mais ou menos isso. Meninas... Perfeito, né? É muita misericórdia, muito planejamento realmente detalhado para a gente encarnar e malbaratar nossa encarnação. Então, a gente tem que olhar para a nossa encarnação e perceber que a gente escolheu cada detalhe, de modo geral, né? Para a gente poder encarnar, não, o gênero de prova que a gente vai ter, e a gente muitas vezes não dá muita né? Não valoriza a nossa... E reclama, né, Su? E reclama, né? Como comigo? Reclama, não aceito ser pobre, não aceito. Você vê aí, é que também entra o que a humanidade ainda não compreende, a tal da fatalidade, né? Que o livro da fatalidade é aquilo que o espírito programou desencarnado. Então, aí no departamento da reencarnação, é onde ele vai detalhar, né, no corpo físico, né, aquilo que vai ser necessário lá no corpo físico, com problema, com dificuldade, para ele passar fatalmente. Não tem como ele fugir, porque está ali determinado.
Só a nível moral que não tem, mas a nível físico, ele, como por exemplo, aquele que nasceu sem a mão, é o Agenor Penalva? É o Agenor? O Mário Sobral. O Mário Sobral. Né? Então, ali não tinha como colocar uma mão nele, porque ele já tinha lá no protótipo do corpo, no protótipo do corpo físico que ele impressionou, né, com a mente, porque é com a mente, ele já ficou psiquicamente determinado por ele que ele iria nascer sem o braço. Então, você vê, eu estava pensando aqui, a fatalidade, que a maioria dos encarnados não entende isso, e é só a doutrina espírita que vem nos esclarecer, mais uma vez, aquilo que Jesus vai, não peque mais para que coisa pior não te aconteça. Né? Então, quantas vezes Jesus alertou isso? Né? E, no entanto, esqueceram. Né? Esqueceram. Então, é isso, gente. Exato, né? Então, tá ótimo. Que o Tavares está falando ali para a gente não esquecer de curtir aqui, tá bom? Então, tá gente, a parte. Quer falar alguma coisa, meu amigo? Bom, então vamos aqui falar sobre para que esse trabalho todo? Depois disso, o Teócrito fala isso. Depois que você passar todas essas etapas, entender cada departamento desse, estareis mais forte para resistir às lembranças das antigas seduções. E é isso mesmo. A gente precisa ficar forte para não voltar às antigas seduções e resistir, porque essa é um sinal de virtude, né? Então, aqui na questão 893, a gente já entende com a pergunta de Kardec, quando ele faz qual é a mais meritória de todas as virtudes? A resposta dos espíritos: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. É essa a proposta que Teócrito está fazendo. Resistência voluntária pela sua própria vontade, porque eu já entendi pela razão, agora já entendi que não é o bom caminho, e aí eu vou ter resistência para que eu adquira aquela virtude. Então, a gente fecha aqui nesse ponto fundamental que Teócrito está falando. Você está num aprendizado todo esse ponto. Para quê? Qual é o objetivo? É para você adquirir virtudes. E toda vez que a gente resiste aos arrastamentos dos maus pendores, nós estamos conquistando, sim, essas virtudes. É essa observação para não voltar às antigas seduções que o Teócrito está avaliando ali com eles, necessário para caminhar com mais coragem, né? E para isso precisa coragem, porque muitas vezes a gente vai pensar assim, o indivíduo que nasceu numa família de marginais, ele necessariamente tem que ser marginal? É aquela questão, é fatal o caso dele ser marginal? Não, nunca é fatal, porque ele pode resistir voluntariamente aos maus pendores. Essa questão é que precisa ter coragem, precisa ter força. A doutrina dos espíritos vem aí nos fortalecer e nos auxiliar nesse caminho para a gente ter essa força e essa busca, né, constante de evitar os mal. E esse livro, então, está nos convidando a esse caminho aí. Para a gente encerrar, vamos falar aqui sobre... vamos falar um texto aqui, um pedaço, né? Onde está colocado aqui no livro Depois da Morte. Aliás, particularmente nesse pedaço aqui, Leon Denis vai dizer para a gente um trecho importante, né? Quer ler para a gente? Na conclusão, né? A morte é a grande reveladora. Nas horas de provações, quando escurece em nosso derredor, por vezes perguntamos: por que existo?
Por que não permaneci na noite profunda, onde nada se sente, nada se sofre, onde se dorme o sono eterno? E nestas horas de dúvida, de agonia, de desânimo, uma voz subia até nós e dizia: sofra para crescer e para resgatar. Saiba que o destino é grandioso. Esta fria terra não será o teu sepulcro. Os mundos que brilham no fundo dos céus são suas futuras moradas, a herança que Deus lhe reserva. Você é para sempre cidadão do universo, pertencendo aos séculos futuros como aos séculos passados, e no presente prepara a sua evolução. Suporta, pois, com calma, os sofrimentos que você mesmo escolheu. Semeie, na dor e nas lágrimas, o grão que brotará em suas próximas vidas. Semeie também para os outros, como os outros semearam para você. Espírito imortal, avance com passo firme, para que as alturas de onde o futuro lhe aparecerá, sem véus. A subida é rude e o suor inundará muitas vezes seu rosto. Porém, do alto verá despontar a grande luz, verá brilhar no horizonte o sol da verdade e da justiça. Ai, meu Deus, que beleza, texto maravilhoso. Gente, que beleza. Maravilha. Leon Denis sempre enriquece nosso dia, dá um afago no nosso coração e a certeza de que não estamos aqui sozinhos. Eu vou até fazer a prece, porque estou precisando ter um contato com esses espíritos amigos, com muita gratidão. A gente vai se despedindo com muita gratidão por essa oportunidade, que a gente sempre sai mais alegre, mais feliz daqui desse momento. Isso daí é uma coisa que a gente sempre sabe que é bom, porque saiu com o coração mais preenchido. Que bom que todos tenham esse mesmo sentimento que nós aqui temos sentido por esse oportunidade. O estudo dessa manhã, repletos do seu amor, da sua paz, da compreensão de que iniciamos um ano já de Jesus, por botar essa oportunidade à nossa frente e que a gente possa aproveitar cada momento para mais uma vez crescer, aproveitar cada nossa reencarnação, a grande oportunidade de sermos melhores e adquirirmos uma virtude. Ainda somos espíritos em caminho, mas sabemos que somos perfectíveis e que chegaremos assim à perfeição. Com a ajuda desses espíritos amigos, então, a gente se despede com o coração repleto do amor e do perfume de paz que Maria de Nazaré deixa em nossos corações. Que a gente possa retornar na próxima semana com mais a continuidade desse livro que nos eleva e nos dá um caminho a percorrer e a certeza de que estamos sempre bem acompanhados e bem amparados por esses espíritos amigos. A gente se despede nessa manhã com a certeza que esses espíritos amigos e benfeitores nos acompanharão durante todo o dia e toda a semana nessa vibração de amor e de paz. Agradecemos acima de tudo a Deus que nos permite estar aqui encarnados nessa experiência com muita responsabilidade e muito amor no coração. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.